Boa noite a todos. Sejam, mais uma vez, muito bem-vindos à Academia Mineira de Letras. Meu nome é Rogério Faria Tavares, eu sou o coordenador das atividades da Universidade Livre desta casa, encarregada de oferecer ao público da cidade uma programação cultural sempre gratuita e de interesse geral. Eu queria saudar com especial reverência a presença entre nós de Alexandre de Vasconcelos, bisneto de Diogo de Vasconcelos, que é o tema principal da conferência da professora Adriana, e destacar também a presença da jornalista Soraya Vasconcelos, uma benfeitora desta casa, e de Osório Couto, meu confrade no Instituto Histórico e Geográfico. Sejam sempre todos muito bem-vindos, e quem fará a saudação à nossa conferencista, que nos privilegia com a sua presença, é o confrade historiador Caio César Bosque. Com a palavra, Caio. Boa noite a todos. Antes de mais, quero agradecer a especial gentileza do acadêmico Rogério Faria Tavares ao atribuir-me a honrosa incumbência de, em representação desta Academia Mineira de Letras, saudar a professora doutora Adriana Romero. Adriana é paulista de origem, tendo cumprido a sua formação acadêmica superior, no seu estado natal. Licenciada em História em 1987, concluiu o mestrado em 91 e 5 anos depois o doutorado, também na área de História, tendo a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, como instituição forjadora. Completada essa etapa da sua trajetória de estudos, submeteu-se ao concurso público para a vaga de docente no Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais, ao qual, desde então, está integrada atualmente na categoria de professora associada. Mas não se pense que a sua, e para nós mineiros, incorporação às Alterosas decorreu de uma oportunidade circunstancial. Seus vínculos com Minas se evidenciaram cedo e se expressam de forma inequívoca, para ficar num único exemplo, na pesquisa com a qual Adriana concluiu o seu doutorado. Refiro-me a um visionário na corte de Dom João V, Revolta e Milenarismo nas Minas Gerais, tese publicada pela editora da UFMG em 2001. Em Adriana, a preferência pelos assuntos mineiros robustece-se com o passar do tempo. Bolsista do CNPq e da FAPEMIG, lastreada em pesquisas que promoveu fundamentalmente em Portugal em 2008, ofereceu-nos o referencial Paulistas e Emboabas no Coração das Minas, Ideias, Práticas e Imaginário Político no século XVIII, igualmente editado pelo FMG. Para não esquecer do utilíssimo Dicionário Histórico das Minas Gerais, feito em parceria com Ângela Viana Botelho, já agora na sua 3ª edição. Da sua produção historiográfica posterior, muito eu poderia dizer, caso me reportasse aos 22 capítulos de livros, a mais de uma dezena de artigos inseridos em periódicos especializados, a multiplicadas palestras e conferências, para além de orientações de mestrandos e doutorandos. A realçar ainda, e por causa, o seu mais recente livro, Corrupção e Poder no Brasil, uma História, séculos XVI a XVIII, resultante de exaustivas consultas em arquivos e bibliotecas de Espanha, Portugal e Brasil, cuja compreensível ressonância nos meios acadêmicos e na comunicação social é sobejamente conhecida. Adriana é respeitada professora, clareio qualificativo, respeitada não só pelo seu saber histórico, como pela seriedade e firmeza na conduta profissional,
características a que se soma uma postura ética notória. Por isso, ou não apenas por isso, o convite endereçado pelo acadêmico Rogério de Faria Tavares à professora doutora Adriana Romero não poderia ser mais certeiro, visto que, dentre outros méritos, mencione-se a consistência e a verticalidade com que, desde sempre, Adriana se dedica à obra e à personalidade de Diogo de Vasconcelos, nome seminal da historiografia mineira. Ao cognominado Heródoto brasileiro, Adriana Romero tem consagrado muito do seu labor. Nesse sentido, destaco, entre outros escritos, a coletânea que organizou, juntamente com Marco Antônio Silveira, sob o título Diogo de Vasconcelos, O Ofício do Historiador, publicado pela Editora Autêntica em 2014, aberto com substancioso capítulo da sua lavra, livro e capítulo de leituras inescapáveis. A admiração pelo colega, pela colega e pelo seu mistério me induziria a ser copioso nesse arremedo de apresentação. Muito e bem haveria que falar sobre nossa conferencista desta noite. É ela, no entanto, e apropriadamente, que deve nos enriquecer com seus ensinamentos. E finalizo dizendo que, de há muito, mineira de adoção, a conferencista certamente me facultará uma inconfidência. Permita-me, assim, aludir à prova maior de seu afeto pelo historiador que hoje homenageamos nos 90 anos de seu falecimento, revelando a todos que, ao seu filho único, nossa convidada deu-lhe o nome de Diogo. Nada mais digo, exceto conclamar. Doutora Adriana Romero, seja bem-vinda à Casa de Alfonsos. E esteja certa, estamos todos inquietos para ouvi-la. Com alegria, registro a presença do acadêmico Amilcar Martins Filho. E passo agora a palavra à professora doutora Adriana Romero, na sessão em que celebramos os 90 anos sem Diogo de Vasconcelos, mais presente do que nunca nessa noite. Palmas antecipadas, por favor, para a conferencista. Boa noite a todos. Eu estou muito honrada pelas palavras amáveis e generosas do Caio. Muito honrada pelo convite de estar aqui hoje falando sobre um historiador que eu aprendi a respeitar e a admirar. Honrada pela presença do bisneto do Diogo de Vasconcelos, né? Eu sempre tive curiosidade para entrar em contato com um descendente dele. Enfim, esse momento é muito especial e agradeço a vocês, ao público, ao Rogério, ao Caio, por essa oportunidade. Eu gostaria de começar falando um pouco da importância do Diogo de Vasconcelos para a história mineira. Por mais que eu tente explicar aqui, é difícil mensurar a influência dele sobre a historiografia mineira, sobretudo aquela que trata do século XVIII. Eu estava comentando com o Alexandre, o bisneto do Diogo de Vasconcelos, que, mais do que uma obra histórica, o que ele nos deixou foi uma forma de conceber o passado mineiro. O Diogo de Vasconcelos criou uma imagem de Minas que se perpetua até hoje nos trabalhos. Mais do que isso, né? A sua obra pioneira, né, escrita entre o final do século XIX e início do século XX, é ainda uma inesgotável fonte de inspiração para todos nós. Temas que, na época, eram negligenciados, tidos como irrelevantes do ponto de vista da história, foram abordados primeiramente pelo Diogo de Vasconcelos e hoje são temas consagrados na historiografia.
Eu poderia citar aqui vários, né? Eu citarei apenas um, que diz respeito à importância dos poderes locais. Muito antes que a historiografia luso-brasileira, né, percebesse como a história colonial necessita desse aporte teórico para se pensar, né, como o projeto colonizador português teve que dialogar, né, e conciliar com esses poderes locais. O Diogo de Vasconcelos, no seu trabalho História Antiga de Minas, né, retrata a força desses poderes. E hoje, esse é um dos campos mais promissores da historiografia brasileira, né? As pesquisas têm percorrido, né, essa seara que foi inaugurada pelo Diogo de Vasconcelos. Só o fato, né, dele ter criado uma imagem desse passado que permanece viva entre nós já é uma mostra da importância dele. É praticamente impossível escrever sobre Minas no século XVIII sem recorrer à obra do Diogo de Vasconcelos. Não é a primeira vez que eu falo sobre essa obra, né? Já fiz isso em outras ocasiões. Escrevi, né, organizei esse livro junto com o professor Marco Antônio Silveira. Eu me lembro que um dia, na Fafiche, o professor Marco Antônio Silveira estava lá para uma banca, nós sentamos para tomar um café, e eu comentei com ele, olha, nós precisamos escrever um trabalho sobre o Diogo de Vasconcelos. Isso é urgente, é inconcebível, né, que o Heródoto mineiro não tenha ainda sido objeto de um estudo exaustivo. E o Marco Antônio Silveira abraçou na hora a ideia, e nós, então, escrevemos esse trabalho em tempo recorde. Várias pessoas se dispuseram a contribuir, inclusive o professor Caio escreveu uma belíssima apresentação, e é um dos trabalhos. Eu acho que esse livro abriu um caminho e outros trabalhos vieram na esteira dele, e existem hoje, inclusive, dissertações de mestrado, teses de doutorado sobre a obra do Diogo de Vasconcelos. Eu fiquei em dúvida sobre a forma como eu deveria falar sobre esse grande personagem da cultura mineira, né? Eu não sabia se eu deveria falar de improviso, e achei melhor não, porque, afinal, estou na Academia Mineira de Letras. Então, aqui é um templo da literatura, da boa escrita, da palavra escrita. O Diogo de Vasconcelos é um autor que sempre prezou muito a palavra escrita, né? O seu estilo é de uma qualidade excepcional. Ele é também não só historiador, mas como um grande escritor. E falar de improviso seria, na minha percepção, uma heresia nesse lugar, falando sobre esse personagem. Então, eu vou tentar ler aqui, eu vou ler um texto que eu escrevi a respeito dele, tentando ser o mais clara possível, né? Poucas obras influenciaram tanto a historiografia mineira quanto a Diogo de Vasconcelos. Precursor da pesquisa e da crítica documental, ele foi o primeiro a estabelecer uma interpretação da história mineira baseada numa visão de conjunto, situando essa história numa temporalidade mais longa, né, de longa duração. Desde então, esse modelo de análise fixado por ele, especialmente no que respeita às fases da história mineira, continua a inspirar as abordagens historiográficas mais recentes. No final do século XIX, quando ele se propõe a escrever a história antiga de Minas Gerais, muito pouco havia sido publicado sobre a história mineira, né? À exceção da tradição memorialística inaugurada lá no século XVIII, e vigorosa desde então, a história mineira permanecia aprisionada
a um estatuto de mero recorte da história do Brasil, né, sem merecer um tratamento mais aprofundado. Pioneiro, Diogo de Vasconcelos desbastou o território, amanhou a terra, lançou os fundamentos e, antes de qualquer outro, delimitou a história mineira do período colonial como um campo de pesquisa e investigação histórica. Influenciado pelos métodos positivistas então em vigor, recusando-se, porém, a se subjugar por eles, ele elaborou um programa de investigação original baseado na exploração maciça das evidências empíricas. Como bem observou Francisco Iglesias, ele foi o primeiro a vasculhar os arquivos e a espanar a poeira dos velhos códices coloniais, movido pelo amor à verdade dos fatos. Por não ser historiador, tinha uma percepção alargada do documento, uma vez que esse deveria abranger todos os vestígios do passado que pudessem ser encontrados e explorados. Assim, a documentação do Arquivo Público Mineiro, que ele ajudou a criar, estava longe de esgotar o repertório das fontes à sua disposição. E por todos os lugares por onde passou, buscou a memória local, perseguindo os sinais do passado, tanto na paisagem quanto nas construções antigas e na tradição oral, para compor o seu vívido painel da história mineira. Apesar de ser um arquivista consciencioso, apaixonado pela erudição, Vasconcelos rendeu-se à tendência dominante entre os memorialistas e omitiu por completo as referências das fontes consultadas, furtando-se assim ao laborioso trabalho das notas de rodapé. No entanto, as gerações de pesquisadores que o sucederam puderam localizar as suas peças documentais, confirmando a seriedade e o rigor do seu trabalho de investigação empírica. Do mesmo modo, Vasconcelos é esquivo quando se refere às obras de história que certamente leu e compulsou, à exceção de meia dúzia de referências, como Antonil, Pedro Taques Pais Leme, Cláudio Manuel da Costa, Frei Gaspar da Madre de Deus e Manuel da Fonseca, paira um silêncio desconcertante sobre as suas influências historiográficas. Das obras mais gerais sobre a história do Brasil, não há a menor alusão. Da história de Portugal, da qual tinha grande conhecimento, cita apenas a obra de Pinheiro Chagas. Desconheceria Vasconcelos a farta produção historiográfica do seu tempo? Certamente que não. No discurso de inauguração do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, em 1907, ele estabelece um diálogo crítico com autores como Voltaire, Montesquieu, Guizot, Bossuet, Vico, Comte, entre outros. O silêncio se explica pelo fato de que as suas obras almejavam dialogar tão somente com a tradição memorialística do século anterior, com a qual mantinha uma relação de continuidade complexa e contraditória. Afinal, se pretendia submeter à luz das evidências os velhos modelos de interpretação forjados no século XVIII, opondo-lhes críticas e corrigendas, permanecia, contudo, fortemente preso a eles. Esse é um detalhe da obra do Diogo de Vasconcelos, né? Ele vai se empenhar em construir um diálogo com os memorialistas que o antecederam. Então, são esses trabalhos que servem não só de inspiração, mas também como contraponto. E ele vai, em vários momentos do seu trabalho, se opor a esses historiadores memorialistas, nos quais ele consegue identificar erros e imprecisões, né? Regionalista até a medula, Vasconcelos fez do amor à terra natal a principal inspiração dos seus escritos,
assumindo isso com orgulho altaneiro. Imbuído de um nativismo que jamais disfarça, dedicou-se ao projeto de escrever a história mais antiga da sua terra, com o propósito de trazer à tona um passado esquecido e ameaçado pelo presente. Filiando-se aos estudos que elaboraram o mito da mineiridade, a sua reflexão histórica tem como ponto de partida uma indagação mais profunda sobre as origens da identidade mineira. Para ele, tratava-se de apreendê-la no longo processo histórico que, remontando às origens, havia conferido uma feição peculiar ao povo mineiro, moldando-lhe o caráter, a cultura e os valores. Na brevíssima advertência da história antiga, ele conta ao leitor que a ideia do livro assomou-lhe no espírito durante as comemorações do bicentenário de Ouro Preto. Tratava-se, então, do contexto dos debates sobre a mudança da capital para a futura Belo Horizonte. Ele, que fora prefeito da cidade, esteve profundamente envolvido na campanha que se opôs à mudança, e o jornal de sua propriedade, o Jornal de Minas, atuou como porta-voz eloquente da oposição ao chamado Partido dos Mudancistas. Entre os principais argumentos contra a mudança da capital estava a defesa de Ouro Preto como depositária da história e da tradição de Minas Gerais. Contra os que defendiam a mudança, Vasconcelos brandia a tese de que as marcas da história são indeléveis e se encontram por todos os lugares, como um modelo a inspirar os homens de todas as épocas. E aqui eu vou citar as palavras dele. As cidades antigas, berços das nações, são lastros conservadores que resistem à dissolução, padrões genuínos em que se aferem os caracteres de um povo nas inconstâncias do tempo. Minas achará nas suas cidades antigas os monumentos e ruínas para reaver também os modelos e os pergaminhos pelos quais lhe renasçam as artes e os esplendores da civilização. Lutar contra a decadência que se abatera sobre Ouro Preto, resistir à proposta de transferência da capital, significava para ele manter vivo o passado, preservando o patrimônio que abrigava as origens veneráveis do povo mineiro. Ouro Preto estava fadada, assim, a ocupar o centro de gravidade do conjunto de sua obra. O lugar figura como ponto culminante da história mineira, da história antiga, o clímax grandioso de uma longa epopeia iniciada lá no século XVI. E, bem significativamente, ao longo das páginas da história antiga, ele evoca a visão grandiosa do pico do Itacolomi, que, como uma figura austera, guiou-lhe a pena da mesma forma que no passado guiara os passos dos primeiros descobridores. Foi, portanto, no calor dos debates sobre a mudança da capital para Belo Horizonte, que Vasconcelos amadureceu o projeto de restituir à cidade de Ouro Preto a sua importância histórica, apresentando-a como berço da identidade e memória dos mineiros. As história antiga e história média constituem, assim, o desdobramento dessa ideia para o espaço mais amplo da capitania. A história mineira, em sua totalidade, se confunde com a história das origens da mineiridade, como um longo e sinuoso processo de sedimentação dos caracteres mais profundos de sua gente. Recuperar a densidade histórica do presente, trazendo à tona os tempos passados, gloriosos e épicos, para revelar os fios que ligavam ambas as épocas, constitui, sem dúvida, a empresa historiográfica de Vasconcelos. Dessa forma, ele encarregou-se
de expor as grossas camadas do tempo depositadas no presente, para colocar em cena a própria história que se abrigava por entre as pedras e os edifícios. Não é outro o seu método histórico. Se os documentos empoeirados e esquecidos dos arquivos têm o poder de evocar o passado, também a paisagem, as ruas, as casas, os chafarizes fornecem a matéria-prima para o historiador, configurando pistas e indícios que podem ser inquiridos num diálogo vigoroso entre presente e passado. Para ele, contudo, o labor do historiador não se encerra no escrutínio das fontes. É certo que o animavam o gosto pela erudição, o prazer pela descoberta de peças documentais inéditas, capazes de elucidar a trama do passado ainda pouco conhecido. Mas, da mesma forma que Michelet, para ele a erudição não passa de um andaime que o artista, o historiador, deverá retirar logo que a obra esteja realizada. Pois a história, para Vasconcelos, é a própria vida. E o historiador deve ter sensibilidade para transcender os documentos e apreender os ensinamentos do passado, respirando a sabedoria que se esconde nos arquivos. Como bem notou Francisco Iglesias, Diogo de Vasconcelos foi, antes de tudo, um romântico. As páginas de sua obra estão recheadas de descrições vívidas e comoventes do passado. E não são raras as passagens em que ele preenche a lacuna das fontes com os seus arroubos de imaginação, avizinhando-se da ficção. Eu estava comentando com o Alexandre que, quando eu escrevi o livro sobre a Guerra dos Emboabas, uma das primeiras obras que eu consultei foi, evidentemente, a História Antiga de Minas, escrita pelo Diogo de Vasconcelos. E ali ele descreve episódios com uma riqueza de detalhes impressionante. Então ele dizia, os paulistas se reuniram ao pé do fogo no final da tarde, quando o sol se punha no horizonte, uma névoa espessa caía sobre as montanhas, ao longe as aves emitiam sons, e aquilo tudo era triste e melancólico. E eu ficava tentando entender qual era a origem, né, em que documento ele leu essa descrição tão vívida, como é que ele pôde chegar a essas minúcias. E, com o tempo, eu fui me dando conta que não se tratava de uma informação recolhida das fontes. Isso não está em fonte nenhuma. Isso estava na imaginação do historiador, né? O Diogo de Vasconcelos achava que não basta apenas a informação nua e crua dos documentos. Era preciso ir além dos documentos. Então, ele imaginava. E são nesses momentos em que a narrativa se apropria da ficção que o texto ganha força, né? Ele consegue compor esse cenário. Então, eu vou citar aqui, né, tem um episódio magnífico, que é quando o coronel Salvador Fernandes, um dos descobridores de Mariana, ele encontra os seus conterrâneos na região ali que ficaria conhecida como Bom Sucesso, e o Diogo de Vasconcelos, emocionado, começa então a descrever esse encontro. E ele assim o faz. A imaginação não resiste à vontade de figurar a cena dessas noites longas ao redor do fogo e aqueles homens fundadores da nossa pátria, irmanados pelo destino, a conferirem entre si os seus projetos, as suas esperanças e o futuro das Minas. Nessa passagem, ele expõe o âmago da sua concepção histórica. A história deve ser escrita com fontes e imaginação. Da mesma forma
que a visão da Casa dos Contos o leva a imaginar os momentos de terror vividos ali por Cláudio Manuel da Costa, fazendo-o se compadecer diante do destino trágico daquele homem, né? Os documentos avivam a imaginação, conduzindo o historiador para outros lugares e tempos, oferecendo-lhe o exemplo a ser seguido. Quem conhece a obra do Michelet, que é uma das obras mais importantes sobre a Revolução Francesa, fica impressionado com as descrições feitas pelo Michelet, né? Tem passagens em que ele fala: hoje passei o dia nos arquivos e pude, então, encarnar o espírito de Robespierre. E foi um dia difícil, né? Para o Michelet, ir para os arquivos significava assumir, né, a personalidade desses mortos. E é isso que faz o Diogo de Vasconcelos quando ele se coloca no lugar desses primeiros descobridores, né? Voltar ao passado, imaginá-lo em seus detalhes, captar a força do momento, apreender a sua lição, penetrar no coração dos homens. Eis a história romântica a qual Vasconcelos se filiou com convicção. Pela imaginação, a história se transfigurava em lições moralizantes destinadas a educar os homens, inculcando-lhe as grandes virtudes do passado. Entretanto, a imaginação não servia apenas como último recurso para cobrir as lacunas das fontes, mas consistia na própria substância da narrativa histórica, fundindo-se com a objetividade fria das fontes, restituindo-lhe a força original esmaecida e pálida. Não são apenas as ações que ganham tamanha precisão na narrativa. Aliando à imaginação um conhecimento profundo da geografia, seu estilo confere um extraordinário sentido plástico à descrição do cenário natural. Eu imagino que o Diogo de Vasconcelos não fosse pintor, mas ele via a paisagem como pintor, né? E é essa paisagem filtrada por este olhar que ele incorpora na sua narrativa. Então, nós temos horizontes que se abrem majestosos, rios que serpenteiam vales profundos, montes elevados cheios de névoa, a visão do imponente Itacolomi sob a alvorada, picos que oferecem panoramas estupendos. Suas descrições quase cenográficas exprimem uma espécie de relação amorosa com o palco dos eventos. Relação essa nascida do conhecimento empírico impregnado por um nativismo apaixonado. Quando ele trata a descoberta de Ouro Preto por Antônio Dias, por exemplo, ele refaz pacientemente o percurso da expedição, imaginando, né, o campo de visão que se abriu aos sertanistas. E ele escreve: os primeiros descobridores, tendo entrado pelo Itaverava em busca do Rio das Velhas, esperam encontrá-lo na virada do Itatiaia, mas não lograram o intento, porque a serra ramifica-se e deixa correr mais de um afluente para o Rio Doce, antes de separar os dois vales. Só depois de muitas marchas é que, descendo sobre a Serra do Tripuí, avistaram a cordilheira, né? Então, a semelhança de Michelet, a história deveria ser vivida, imaginada, reencarnada. Diogo de Vasconcelos, ele se coloca como uma testemunha embevecida que nos descortina o quadro dos eventos, focalizando pequenos gestos, cenas prosaicas do cotidiano, rostos anônimos, para mostrar a paulatina construção da identidade mineira. Não há lugar para o princípio de indeterminação da história, né? Na faina dos escravos, em meio aos ribeirões, nas conversas ao redor do fogo nas noites de inverno, nos passos firmes dos sertanistas, é o futuro de Minas que se anuncia como uma força irresistível.
Partilhando de uma certa percepção teatral, ele postulava que a narrativa deveria obedecer aos princípios do drama, dotado de ordem e sentido para que nela os personagens pudessem protagonizar, segundo ele, as suas belas aventuras. O sentido cronológico conjugava-se assim ao princípio da causalidade, capaz de dar sentido aos eventos. Uma história aos pedaços, esvaziada do princípio de causalidade, estaria fadada a ser uma história monótona e descarnada, posto que, excluindo a ideia do acaso e do caos, toda a trama histórica tem em sua origem uma racionalidade que convém ao historiador apreender e revelar. Quando ele revira os arquivos em busca de um determinado documento, é justamente para restabelecer, como ele próprio diz, a ordem natural e lógica dos acontecimentos. Seu propósito é buscar sempre a conexidade desses eventos, articulando acontecimentos e indivíduos. A semelhança do drama são os personagens que conduzem a ação na narrativa de Diogo de Vasconcelos. Na história, concebida por ele como a luta do homem em direção ao progresso, as figuras de proa, aquelas que encarnam a genuína vanguarda, são os homens que, valendo-se da inteligência e do amor às artes, empenham-se em superar a barbárie em direção à civilização. Esse é o drama humano que subjaz na história, pois é nele que se revelam as virtudes e as qualidades morais de um povo, num longo processo de transmissão e sedimentação, conformando historicamente uma espécie de ethos. Tal convicção explica a recorrência, por vezes excessiva, de capítulos e apêndices dedicados ao estudo biográfico de determinados indivíduos, como governadores e descobridores. Grandiosos, esses homens jamais submergem sob o peso das estruturas ou do caos que os rodeia, mantendo-se com mão firme os valores mais elevados em meio às vicissitudes da história. Há, sem dúvida, qualquer coisa de exemplar na trajetória desses homens, e cioso da reputação dos mortos, Vasconcelos se preocupa em emendar incorreções, reparar injustiças e reabilitar nomes, apontando as desventuras de que foram vítimas no seu tempo. Esse é um aspecto muito interessante, né? A preocupação em rever os julgamentos do passado. Então, há personagens que foram criticados pela historiografia memorialista do século XVIII, e o Diogo de Vasconcelos se preocupa em rever esses juízos, mostrar que era um juízo equivocado e restaurar, né, a reputação daquela personagem. Ele faz isso o tempo todo. No estudo do drama humano, a empresa dos descobrimentos ocupa, é claro, o lugar central, de vez que é ela que confere à história de Minas os traços de uma epopeia heróica. Se o drama que se desenrolou nas Minas teve como sentido primordial a luta contra a barbárie em direção à civilização, opondo de um lado a anarquia e de outro a ordem estabelecida, foram os paulistas, os sertanistas, os seus principais protagonistas, né? E rompendo, então, com os marcos cronológicos da tradição memorialística, Vasconcelos situa as origens de Minas nas primeiras expedições em busca de metais preciosos, encetadas ainda no século XVI, quando o sonho do Eldorado levou muitos a trilhar os sertões da região, que se tornaria depois a capitania de Minas Gerais, né? Então, a história antiga de Minas começa lá no século XVI. Toda a primeira parte daquilo que ele chamou
de uma forma muito apropriada, de origem histórica das Minas Gerais, é dedicada, então, a esse movimento lento, porém constante e irrevogável, que culminaria no final do século XVII, na descoberta das Minas. Para ele, nessas primeiras expedições que tatearam pelas terras dos cataguases, já pulsava o projeto de fundação da pátria mineira. Não foi por outra razão que, no estudo das origens, tema por excelência da historiografia romântica, Vasconcelos privilegiou a saga dos descobridores paulistas, intitulando-os de nossos argonautas. Em sua narrativa, a epopeia paulista agiganta-se, ganhando tonalidades heróicas à medida que se projeta sobre um cenário hostil e inquietante, refratário à presença humana. Aqui ele endossa, né, a tópica da natureza perturbadora que foi perpetuada pelo Cláudio Manuel da Costa, né, um dos primeiros a descrever, pelo menos em versos, né, a paisagem mineira como uma paisagem vertiginosa, uma paisagem inquietante, que é refratária à presença do homem. E essa tópica, que será depois constante na memorialística e depois na historiografia, ela é incorporada na obra do Diogo de Vasconcelos, né? Essa espécie de uma geografia trágica que teria sido o palco dessa luta heróica da civilização representada pelos descobridores paulistas contra a barbárie, que é também uma barbárie não só dos homens, mas também da natureza. E é interessante como é que a visão do Diogo de Vasconcelos a respeito dos paulistas, ela oscila, né? Em alguns momentos, ele ecoa a tópica dos paulistas como homens bárbaros, selvagens, né? Preadores de índios, uma gente ignara, sem coesão, né? Comparável a matilhas cheias de fome, mas, por outro lado, ele reserva um lugar especial aos descobridores. Então, existe essa tensão, de um lado, né, os paulistas como uma gente bárbara, mas a grandiosidade dos descobridores de Minas, gente que, segundo ele, seria de uma qualidade muito diferente. A primeira, não sei se vocês sabem, mas os paulistas sempre gozaram de péssima reputação em Minas, né? Eles foram, e isso ainda, eu noto isso pela ausência de uma memória sobre os paulistas, né? A gente não tem monumentos ao Fernando Dias Paz, ao Borba Gato, enfim, esses homens que abriram o caminho, que foram os primeiros a chegar. E uma das explicações para isso, né, para esse ostracismo, é o fato de que eles foram os grandes derrotados na Guerra dos Emboabas, né? Quando eles perderam a guerra, eles também perderam o direito a uma memória local. E é só no final do século, em meados do século XVIII, com Cláudio Manuel da Costa, que a memória dos paulistas é reabilitada, né? O Cláudio Manuel da Costa era descendente de paulistas, e ele escreve, então, o poema Vila Rica, fazendo uma celebração da história mineira que começa com a descoberta protagonizada pelos paulistas. E essa visão do Cláudio Manuel da Costa, ela vai disputar espaço com outros contemporâneos que não têm uma visão assim tão otimista. Mas o fato é que, né, essa memória paulista começa a ser escrita lá no século XVIII. E é interessante como um antepassado ilustre do Diogo de Vasconcelos, na verdade, o seu bisavô, Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos,
ele escreve, no final do século XVIII, um texto, um livro, né, intitulado Breve Descrição Geográfica, Física e Política da Capitania de Minas. É um relato também de caráter histórico. E ele tem uma visão bastante otimista em relação aos paulistas. E essa visão otimista vai ser, então, incorporada pelo Diogo de Vasconcelos, né? Então, esse primeiro Diogo de Vasconcelos, do século XVIII, ele escreve as seguintes palavras: tanto a monarquia deve à intrepidez e generosidade dos paulistas, homens de fé e bons vassalos, que, aventurando-se aos perigos por entre ciladas e tumultos, manifestaram a nossos reis os tesouros ocultos no território das Gerais. Não sem vergonha e pesar, custa a dizê-lo, mas é verdade, dos nossos reinóis atraídos pela avareza ao país. É interessante, né, que essa memória vai disputar espaço com aquela memória que coloca os portugueses como os responsáveis pela introdução da civilização aqui em Minas, tendo que lutar contra os paulistas bárbaros, né? E a partir do Cláudio Manuel da Costa, isso se inverte, né? Os portugueses vieram para o Brasil, para as Minas, motivados pela avareza, em busca das riquezas, ao contrário dos paulistas, que vieram com um objetivo mais nobre, que era devassar o território, expandir as fronteiras da capitania, da América, né? Então, e é engraçado que o Diogo de Vasconcelos, ele é seduzido por essa imagem. Ele, então, imagina esses bandeirantes como vivendo num universo aristocrático, semelhante aos senhores medievais, né? Esses homens que estão envolvidos em fumos de nobreza e opulência. E é engraçado que, pouco depois, né, a historiografia paulista vai criar essa imagem falsa dos paulistas como grandes heróis, vestidos com botas de couro, grandes chapéus, essa imagem que a gente ainda vê hoje quando viaja pela Fernão Dias. E uma imagem que seria colocada em xeque por um historiador paulista, Alcântara Machado, que escreve uma obra baseada nos inventários e testamentos dos paulistas dos séculos XVII e XVIII. E ali, o Alcântara Machado mostra um estilo de vida extremamente pobre, frugal, miserável, né? Esse quadro grandioso de senhores paulistas vivendo em casas luxuosas, cercados de todo conforto, isso é colocado abaixo pelo Alcântara Machado. Mas é interessante notar como, para o Diogo de Vasconcelos, essa imagem era fundamental, porque, de alguma forma, ele tinha que mostrar que, se a civilização venceu em Minas, é porque, em algum momento, havia a presença de luzes, de cultura, de amor às artes. E ele vai falar, eram os paulistas, os descobridores, que traziam a chama da civilização, porque os paulistas haviam sido alunos dos jesuítas em São Paulo, lá no Colégio da Companhia. Então, por meio, né, dos paulistas, esse fator de civilização dos jesuítas chegou até nós, aqui, né? Então, essa educação jesuítica, né, funcionou como um elemento fundamental na superação da barbárie, mantendo vivos as virtudes, a fé e o amor das letras, mesmo em meio aos sertões mais incultos, atuando, então, como repositório da civilização nos lugares por onde os paulistas erraram. E também chama a atenção a forma como
o Diogo de Vasconcelos imagina esses paulistas, né? Homens valentes, corajosos, dominados por um sentimento de dignidade exasperado. Tem uma cena na história antiga de Minas, na História Média, que é uma das cenas mais lindas descritas pelo Diogo de Vasconcelos, que é quando a Maria da Cruz, logo depois da repressão aos motins de 1736, é trazida presa aqui para Ouro Preto, Vila Rica. E ela desce pelo Rio São Francisco, né, desce de barco, e ela permanece a viagem toda em pé, olhando para o horizonte de uma forma altiva, cheia de dignidade. É como se aquela circunstância triste, melancólica, não pudesse abalar a fibra dessa mulher. E essa ideia, né, de uma dignidade exasperada é uma característica dos paulistas. Então, ele vai falar do Borba Gato, a admiração que ele tinha pelo Borba Gato, um homem que enfrentou todas as adversidades, que passou 20 anos escondido no meio dos matos, é um homem que, em momento algum, se deixou levar pelas circunstâncias, né? Enfim, é uma imagem bastante característica, que ele vai contrastar com os portugueses, com os forasteiros, né? Que para ele era uma massa de gente sem eira nem beira, gente analfabeta, desprovida de vínculos familiares, enfim, uma gente inculta que saiu lá de Portugal para tentar a sorte aqui em Minas, né? E o desapreço do Diogo de Vasconcelos tem a ver também com o fato de que os paulistas eram homens que traziam as famílias, né? Quando os primeiros descobridores chegaram aqui em Minas, eles logo foram buscar as famílias, se instalaram, ao contrário dos portugueses, que eram gente avulsa, gente sem vínculos familiares. E para o Diogo de Vasconcelos, a genealogia, a casa, a família eram importantes, né? Não só porque ele era um homem da aristocracia, um homem que tinha admiração, né, por esses valores nobiliárquicos, mas também porque para ele a família era um elemento civilizador. A família funcionava como uma espécie de freio às paixões humanas. Então, aqui em Minas, foi o amor à família, introduzido pelos paulistas, que funcionou como uma espécie de lenitivo, como uma espécie de obstáculo aos males de uma sociedade de adventícios, de forasteiros, como era a sociedade mineira, né? E é engraçado, é interessante como é que ele tenta o tempo todo, né, ao longo do livro, contrariar a tese de uma diversidade étnica e cultural. Ele tem que mostrar que o povo mineiro era, desde o início, um povo unido em termos étnicos. E ele, então, ele vai elaborar um argumento bastante estranho, bizarro, né, dizendo, bem, os paulistas chegaram, depois vieram os portugueses, e eles conseguiram, então, criar uma sociedade, do ponto de vista étnico-cultural, unitária, e aí, então, o povoamento da capitania se fez do centro para as bordas, de modo que é possível falar que nós temos em Minas uma mesma população com o mesmo perfil étnico, que essa visão contraria o que a gente sabe, não só a respeito do perfil dessas populações, mas também da forma de povoamento da capitania. Mas para ele isso era importante, né? Mostrar que o elemento familiar estava presente desde o início, mesmo no período mais caótico
que é o momento da grande invasão. Eu não sei em relação a vocês, né, mas quando eu penso em Minas, nos primeiros anos do século XVIII, eu tenho assim uma imagem de faroeste americano, Califórnia do século XIX, uma terra sem lei, né, onde é a lei do mais forte que se impõe, e uma sociedade extremamente violenta. Tem um documento de 1705 em que alguém aqui de Minas faz uma descrição da capitania a alguém que está em Portugal. E a certa altura, esse missivista diz que aqui é como se fosse um açougue, né, onde se corta mais gente do que se fosse um talho, que é a palavra usada para açougue em Portugal, para dar a ideia da violência. Nós sabemos que era uma terra violenta, né? Tem um personagem histórico, cujo nome eu não me lembro agora, que gostava de castigar os seus desafetos recorrendo à castração. Dizem que o Manuel Nunes Viana jogava os seus inimigos num poço cheio de piranhas. Enfim, é um mundo, é uma fase extremamente conturbada. E essa imagem, né, que eu tenho na cabeça, historiadores também, é uma imagem que foi fixada pelo Diogo de Vasconcelos. Ele vai descrever esses primeiros anos do século XVIII como anos de violência e anarquia, né? Quando a ordem civil, precária e tortuosa, mal consegue aplacar os conflitos, os ódios, as perturbações, enfim, uma sociedade à volta, com forasteiros, com alto contingente de escravos, índios selvagens, feras, enfim, um mundo dominado pelas paixões, né, pela violência, muito semelhante, aliás, ao estado de natureza descrito pelo Hobbes, né, lá no século XVII. E aqui, me parece, é que reside uma das contribuições mais originais do Diogo de Vasconcelos, né? O peso decisivo desses potentados façanhudos que se instalam nos sertões, né, e que lutam por meio de facções, homens que têm o poder, né? Tem um episódio que eu acho bastante significativo do que era da fragilidade da ordem instituída aqui em Minas. Por volta de 1717, o conde de Assumar, ele manda publicar um bando informando a população da região da Barra do Rio das Velhas que aquela região era uma região que pertencia à coroa portuguesa e que, portanto, os moradores dela deveriam obedecer ao governador, que era o representante da coroa. Porque, para os moradores, né, a autoridade máxima ali estabelecida era um português semi-analfabeto chamado Manuel Nunes Viana, que era um potentado, né, um desses potentados dos quais fala o Diogo de Vasconcelos. E me parece extraordinário, né, que ele tenha chamado a atenção para essa dimensão, né? E quando a ordem começa a ser instituída, né, o regime dos quintos, a cobrança dos quintos, ele considera isso como uma força propulsora da civilização, né? Todo o aparato administrativo que aos poucos vai sendo estabelecido aqui, para ele é a vitória da civilização contra a barbárie. É curioso, né, observar também como essa visão negativa da natureza, uma natureza trágica, difícil, intransponível, convive lado a lado com o elogio dos descobridores e sertanistas, né?
para Vasconcelos, a proximidade que esses homens mantinham com o mundo natural, a exemplo do domínio das técnicas de sobrevivência bastante sofisticadas, sobre as quais falou tanto o Sérgio Buarque de Holanda, para o Diogo de Vasconcelos, não se traduzia numa relação harmoniosa ou simbiótica com a natureza. Pelo contrário, né, ele considerava o trabalho de vencer a natureza, né, devassar os sertões, como uma obra necessária para dar fim a esse turbilhão convulsionado pela luta dos elementos e pela tendência à anarquia. Aqui, mais uma vez, Vasconcelos revela a sua familiaridade com os textos do século XVIII, especialmente as narrativas de origem paulista, que depois inspirariam o Cláudio Manuel da Costa. Essa ideia de uma natureza hostil ao homem, uma natureza formada por montes elevados, montes intransponíveis, enfim, é uma tópica que atravessa toda a memorialística do século XVIII, e também a poesia, e que foi criada pelos paulistas, né? A certa altura, os paulistas têm que justificar e engrandecer a sua ação de descoberta das minas. E eles, então, vão usar a tópica, né, de uma natureza hostil para tornar os descobrimentos, né, ainda mais grandiosos e heróicos. E é aí, então, que o Diogo de Vasconcelos vai... enfim, é aí onde ele vai buscar inspiração para essa natureza em tudo adversária dos homens, lugar de sofrimento e morte. E é com alegria, né, prazer, que ele vai narrar uma cena primordial, não da descoberta, mas do momento de fundação do povoado do Ribeirão do Carmo, né? Para ele é esse ato que marca a inflexão entre a barbárie e a civilização. É a mão do homem que segura o machado, que deita abaixo as florestas para dar lugar aos ranchos e casas de vivenda. É em torno desse conflito, então, né, entre a anarquia e a ordem civil, entre as trevas do sertão e a claridade solar dos arraiais, que se desenrola a história mineira. Talvez as melhores pistas sobre as concepções políticas de Diogo de Vasconcelos estejam no discurso que ele proferiu na inauguração do Instituto Histórico e Geográfico de Minas. Ele diz: a ordem não é senão a liberdade do direito natural do povo, associado à soberania exercida pelo poder público. Então, para ele, esse delicado equilíbrio entre liberdade e soberania pode conduzir tanto à anarquia quanto ao despotismo, e tanto um quanto o outro conspira contra o verdadeiro princípio da história, né, que para ele é o progresso, né? Por trás dos eventos, o que se percebe é que a força que move os homens em direção à civilização é uma espécie de instinto vital incutido por Deus. É preciso lembrar que o Diogo de Vasconcelos era também não só um monarquista convicto, mas era um católico devotado. E grande parte da sua fé religiosa está presente na forma como ele pensa a história de Minas, né? Bem, aquilo que se afigurava nebuloso aos homens do passado, posto que esses não podiam vislumbrar a unidade das suas ações, revela-se por obra do historiador através do seu esforço de síntese. Contraditoriamente, dizendo-se avesso a todo tipo de fatalismo, ele recusa as filosofias da história que abrem mão da liberdade e do livre-arbítrio, né? Ele ataca Comte, Bossuet, Hegel, Montesquieu, Voltaire, Renan, censurando-os por ignorar que existe na história um instinto de perfectibilidade
que leva, que conduz toda a humanidade a um estágio superior, né? Outro aspecto que eu acho importante da obra do Diogo de Vasconcelos é a forma como ele se volta para o passado. Nós, historiadores, consideramos o anacronismo o pecado capital de qualquer historiador. O anacronismo é você ver o passado à luz do presente, né? É projetar no passado as categorias do seu tempo. E isso é inadmissível, né? Pelo menos para o bom historiador. E o Diogo de Vasconcelos escreve numa época em que o anacronismo é mais a regra do que a exceção. E ele tem a consciência de que esse passado atrás dele é uma espécie de terra estrangeira, né, que é preciso adentrar com muita cautela. Em alguns momentos, ele tenta justificar a conduta de alguns homens, né, chamando atenção para a psicologia da época, que aquele procedimento era comum naquele tempo e que, portanto, o historiador do século XX tem que entender isso, né? Mas, apesar desse esforço, né, para entender o passado, né, o Diogo de Vasconcelos jamais deixou de ter simpatia pelos agentes da ordem. Então, por exemplo, os quilombos tão comuns em Minas no século XVIII, para ele era uma verdadeira praga. Ele fala, em certo momento, né, que eram esses infelizes os instrumentos de trabalho único em uma sociedade que nem água bebia, senão pela mão dos escravos, né? Ele tem uma tópica retórica muito comum na documentação desse período, que é dizer que as minas foram achadas e povoadas à custa do meu sangue, fazendas e vida, sem contar com a ajuda da coroa. Essa é uma tópica recorrente no século XVIII. E o Diogo de Vasconcelos fica indignado quando ele vê alguém, né, invocando essa tópica, porque ele acha que, sem o apoio da monarquia, da coroa, essa região jamais teria sido descoberta, o ouro teria permanecido no fundo dos ribeirões, e mesmo, né, em relação aos quintos, tão mal falados, né, no seu próprio tempo, o Diogo de Vasconcelos escreveu, olha, em si eles nada tinham de vexatório ou de grave, e só se tornaram odiados em razão das formas imperfeitas como eram cobrados, né? Ou seja, a cobrança do quinto era um direito legítimo da coroa. Quando ele vai se referir à Inconfidência Mineira, e ele era um admirador do Tiradentes, e sonhava, inclusive, escrever um livro só sobre a Inconfidência Mineira, ele diz, a repressão à Inconfidência era a obrigação da coroa, né? A coroa fez o que tinha de ser feito. Mesmo ele sendo simpático ao movimento, ele legitimava a repressão dura, né, dos envolvidos. Apesar do seu conservadorismo, a obra de Vasconcelos é, em seu conjunto, o registro das tensões que marcaram a vida política nas Minas ao longo de todo o século XVIII. Da primeira à última página, o que está em jogo não é a bem-sucedida implantação do Estado português, né, ou a vitória desse poder metropolitano. E, sobretudo, a fragilidade da ordem no mundo ameaçado constantemente pela desordem. E nós, historiadores, hoje sabemos que o século XVIII em Minas foi um século especialmente turbulento, quilombos estourando, revoltas, motins, contrabando, aquilo que a Laura de Melo Souza chama de revolta informal, que é esse cotidiano cheio de pequenos delitos, infrações, enfim,
uma sociedade em que o Estado português só conseguiu se impor à custa de muito investimento, né? E isso levou muito tempo. E essa percepção, ela está presente no Diogo de Vasconcelos. Ele foi o primeiro a chamar a atenção para a fragilidade desse Estado. E ao fazê-lo, né, ele antecipa em quase um século as mais recentes abordagens historiográficas. Ele identifica, por exemplo, nas câmaras municipais, um espaço de negociação, né, um lugar em que os moradores poderiam utilizar para expressar o seu descontentamento, um espaço em que eles poderiam ceder e, ao mesmo tempo, exigir da coroa determinadas iniciativas, né, pensando nos seus próprios interesses. Essa ideia, que hoje é uma ideia tida por original, revolucionária na historiografia, né, que rompe com essa ideia de um antigo sistema colonial bastante inflexível e duro, essa ideia está presente lá na história antiga e também na história média. Outra contribuição importante dele é que ele relativizou, né, o pretenso despotismo dos estados absolutistas, que no momento em que ele escreve, né, incendiava uma historiografia nativista, nacionalista, que se voltava contra esse Estado monárquico, absolutista. E o Diogo de Vasconcelos chama a atenção, né, para o caráter frágil dessa estrutura, né, como é que em Minas nunca houve um absolutismo despótico, não porque a coroa não quisesse, mas porque a coroa não tinha condições de implementá-lo aqui. Complexa, dividida entre o passado e o futuro, a obra de Vasconcelos estabeleceu a transição definitiva entre a tradição memorialística novecentista e a nova historiografia fundada nos métodos de investigação empírica, alcançando um novo estatuto. Temas hoje recorrentes, né, nos estudos históricos, poderes locais, administração, revoltas, sertanismo, entre tantos outros, foram explorados por Vasconcelos num tempo em que a história parecia totalmente absorvida por um enfoque estritamente factual. É talvez essa sensibilidade incomum para aspectos aparentemente secundários, mas de peso decisivo na compreensão do mundo colonial, que explique a atualidade e o vigor de uma obra escrita há mais de 100 anos. Obrigada. Parabéns, professora. Eu que agradeço. Muito bem. Nesse momento, fazemos o que sempre fazemos aqui nesta casa, que é franquear a palavra àqueles que desejarem, enfim, se manifestar. Desde logo, agradeço à professora essa brilhante aula. E agradecer a gentileza da nossa presença aqui. Foi um prazer imenso de poder conhecer um pouco mais da obra do nosso bisavô, que até então a gente não tinha muito conhecimento a respeito, como a senhora logo no início que a gente apresentou, e agradecer aí pela brilhante explanação sobre tudo que foi dito a respeito dele, né? Foi um homem esplêndido pela obra que foi colocada aqui, e foi um prazer muito grande para nós saber mais com detalhes de tudo aquilo que ele contribuiu para a história da humanidade, para a história do Brasil e principalmente para a história de Minas, né? E foi um marco muito grande para todos aqueles que acompanham a história, né? Eu sou um admirador muito grande também de história, e até falo que eu passei
bagaças da história, foi mais pontos. E isso foi muito gratificante para nós, que temos um parentesco, né, mas que não tínhamos assim, ciência do tanto que Diogo Vasconcelos representou para a história de Minas, tanto que ele contribuiu para a história de Minas, para o engrandecimento da história, para o engrandecimento da humanidade também mineira. E eu tenho mais a agradecer à professora, a todos os membros da mesa, e muito obrigado pela explanação, e foi uma honra, um prazer muito grande estar com você. Muito obrigado. Viu? Obrigado. A professora Adriana sabe que eu sou muito participativa na sala de aula. Não resisto à tentação de falar. Na verdade, é o seguinte, aproveitando que a gente está aqui na Casa das Letras, citando Saramago, concordo plenamente, me inspiro nas palavras dele, de que fora da história não há nada, e ultimamente eu ando dizendo que a história me salvará nos momentos posteriores aí, que espero que virão agora. Mas, enfim, o que eu queria perguntar, Adriana, é o seguinte: você traz à cena um personagem que eu não conhecia, né? Assim, eu acho que eu estou num namoro com a história, um flerte ainda, e conhecendo alguns personagens chaves, e fiquei encantada com o seu bisavô. Já vou logo dar um jeito de ler, achei muito interessante. Mas você traz à cena um personagem, um historiador, que é muito diferente do que hoje, lá na academia, e, para quem não sabe, eu continuo na UFMG, esse personagem que é o historiador e que hoje na academia, às vezes a gente tem a noção de um personagem muito asséptico, muito ligado à pesquisa, sem a emoção, sem o envolvimento pessoal no sentido da imaginação, para usar uma palavra do curso de museologia, da fruição, ou seja, aquele personagem que entra no arquivo, está envolvido apenas com o documento, com o fato, com a informação, e você traz um personagem muito diferente para a nossa conversa de hoje. Então, o que eu queria era que você falasse um pouquinho desse papel do historiador, e aí da sua experiência também, quer dizer, essa possibilidade do historiador se colocar enquanto pessoa, o seu envolvimento, até onde isso vai, ou se esse personagem que você traz, esse historiador que você traz, é um personagem da historiografia passada, se isso hoje já não é mais permitido. Enfim, é isso. Bem, obrigada, Soraya. Eu é que agradeço a sua presença aqui. Fiquei muito emocionada, né, de conhecer um descendente de um personagem que tem uma importância muito grande para o meu ofício, né? Bem, Soraya, o Diogo de Vasconcelos, a obra dele é inconcebível sem o amor a Minas, né? Amor a Ouro Preto, a Mariana. É o amor a Minas que está na origem dessa obra. E ele vai se dedicar à história no momento em que, decepcionado com a República, ele era um monarquista, né, e ele vê esses novos tempos com muita preocupação, e ele se retira e se dedica, então, à história e à criação do Arquivo Público Mineiro, a Academia Mineira de Letras e também o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. É uma história escrita com emoção, com paixão. A gente só consegue entender o Diogo de Vasconcelos se colocar no lugar dele. Tem uma passagem que eu gosto muito, em que ele está sentado na escrivaninha, escrevendo, e ele olha para o pico do Itacolombi. E o pico da inspiração é ele. Ele começa a imaginar um determinado episódio. Esse tipo de historiador, ele não existe mais, né? Uma disciplina importante no ofício do historiador, no Diogo de Vasconcelos, é a retórica.
Eu tenho um trabalho que eu escrevi há muito tempo atrás sobre como é que o Diogo de Vasconcelos ele usa a retórica para construir a história. Ele era um homem profundamente erudito. E, naquela época, a retórica era uma disciplina que gozava de grande prestígio. Hoje, se um historiador escrever com a emoção que ele escrevia, né, se o historiador lançar mão da retórica, e esse é um trabalho que não tem, ele perde o estatuto científico. Mas eu sou uma historiadora suspeita por várias razões, né? Eu sou uma historiadora que prezo muito por um tipo de escrita que hoje não é comum, que é você escrever a história, mas tentar reconstituir o cenário da história. E o Diogo de Vasconcelos faz isso o tempo todo. Em alguns trabalhos, né, como o meu trabalho sobre o Pedro de Ratziniquim, eu tenho uma preocupação de tentar entrar naquela época, no espírito do tempo, enfim. Mas tem trabalhos que isso não é possível, né? Então, por meio da linguagem, você consegue aproximar esse passado tão distante, tentando trazê-lo perto do seu leitor. Mas eu vejo que os meus alunos não fazem isso, né? Eu vejo que isso não é uma prática na academia. Hoje eu estava conversando com os meus alunos sobre os grandes historiadores brasileiros. E um grande historiador brasileiro foi, sem dúvida, Sérgio Buarque de Holanda, né? Visão do Paraíso é um livro cuja escrita me parece que é incomparável. Não conheço nenhum trabalho de história que tenha uma escrita tão sofisticada quanto Visão do Paraíso. E eu não posso cobrar dos meus alunos que escrevam como Sérgio Buarque de Holanda, porque os meus alunos de doutorado não sabem colocar uma crase. Eu tenho que ensiná-los a colocar crase, né? Então, a história hoje se tornou uma disciplina sem graça, né? Existe uma demanda muito grande por história, as pessoas têm uma necessidade de história, eu percebo isso, mas nós não conseguimos falar uma linguagem capaz de nos aproximarmos do público, né? Então, e é uma coisa que o Diogo de Vasconcelos fazia muito bem. As obras históricas dele foram um sucesso de público também, né? Eu sei que a primeira edição de História Antiga teve 2.000 exemplares. Isso, em termos, hoje, se você publica, é uma tiragem excepcional, porque a média é o quê? 500.000 exemplares. Então, ele foi um sucesso de público no seu tempo, né? Então, a gente tem que repensar a forma como nós produzimos história na academia. Não sei se vocês tomaram conhecimento de um episódio que essa semana veio a público, uma série sobre a história do Brasil, feita pela History Channel, né? E que é baseada num livro escrito por um jornalista, aquele guia politicamente incorreto, e que é apresentado por um menino que é um youtuber, né? Enfim, nós, historiadores, perdemos o nosso espaço na esfera pública. E isso é preocupante, né? Tão preocupante que o resultado os meninos dizem que o nazismo era um regime de esquerda, né? E coisas do tipo, mas eu não posso falar nada porque hoje já estão questionando se a Terra é realmente redonda. Então, boa noite a todos. Eu queria fazer, muito brevemente, alguns comentários sobre essa coisa da produção do Diogo Vasconcelos.
começa no final do século XIX, eu tenho algumas dúvidas em relação a essa abordagem. Você diz que ele mistura essa coisa da imaginação, enfim, e com o rigor de historiador que vai aos arquivos, que vai às fontes, mas no momento em que ele escreve, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundado ainda na primeira metade, fim da primeira metade do século XIX, já começa a estabelecer um padrão de historiografia brasileira com muito rigor. Quer dizer, o fundador da nossa historiografia, o Van Hagen, ele estabelece esse padrão e, então, é difícil entender por que o Diogo Vasconcelos não incorpora absolutamente esse rigor. E aí, uma outra informação que você passa, que é surpreendente, que o Iglesias comenta isso também, é a coisa de não citar fontes. Nós sabemos que o próprio Van Hagen, ele escondia fontes para que outros historiadores não soubessem que ele sabia. E era uma prática, exatamente, a coisa, eu não quero ser anacronista, era uma prática do tempo, da época em que ele escreveu, mas esses dois problemas, dele de não citar fontes e de misturar, o Rocha Pita leva isso ao extremo, mas o Rocha Pita escreveu no século XVIII, no começo do século XVIII, mas ainda assim, o Diogo Vasconcelos fazer essa confusão de realidade histórica, ele vai às fontes, ele faz pesquisa nas fontes, e ao mesmo tempo ele se permite essa mistura de realidade e fantasia. Se ele não estava escrevendo uma história anacronista para o seu tempo, eu não quero julgá-lo como um historiador do século XXI, mas se ele não estava sendo anacronista. Só isso, muito rapidamente, eu queria te cumprimentar, uma belíssima exposição, né? Eu não compartilho desse seu entusiasmo com esse tipo de mistura, mas eu entendo perfeitamente e é uma produção, é uma literatura de muita qualidade que ele produziu. Vamos ficar por aí. Amilcar, agradeço muito as suas questões, a sua fala, a sua presença aqui, fico muito orgulhosa. O Diogo de Vasconcelos, ele não estava sendo anacrônico no seu tempo, né? O tipo de história que ele fazia era o tipo mais comum, né? Se você pensar nas grandes obras do início do século XX, elas têm ainda esse registro que é, de um lado, a preocupação com o rigor documental e, do outro, a tendência a uma narrativa mais literária. O Diogo de Vasconcelos, ele era obcecado com os documentos. E, aliás, ele foi, talvez, um dos primeiros, mas na cabeça dele não havia uma incompatibilidade entre o documento, a informação documental, e o cenário que ele descrevia, aquilo que ele descrevia para além do documento, né? Eu imagino que, se ele estivesse aqui, ele se defenderia dizendo: a forma como eu imagino é também parte desse documento, né? É registro também desse tipo de informação. A minha imaginação, ela não se contrapõe à verdade dos documentos, ela acrescenta, ela valoriza, ela dá mais ênfase a esses documentos. Então, para ele não havia contradição entre uma coisa e outra. Sobre o fato, né, esse hábito péssimo de não citar notas, isso me custou muitas madrugadas insones,
E eu ficava pensando, meu Deus, onde é que esse homem leu isso? Será que existe um conjunto de documentos sobre a Guerra dos Emboabas que ele consultou e que eu não tenho acesso, que se perdeu, enfim. E aí, conversando com colegas, nós descobrimos que o Diogo de Vasconcelos, ele tinha documentos em casa. Ele levava os documentos para casa, esses documentos não estavam catalogados, não estavam organizados, e ele consultava, e como não havia referência, ele não tinha como citar. Então, uma explicação plausível para a ausência de referência seria o fato de que esses documentos ainda não estavam catalogados, só viriam a ser muito tempo depois, né? E eu tenho uma historiadora que escreve nesse livro, e ela defende isso, né? Ele não citou porque ele não tinha condições de citar. Vou mandar um para a sua coleção. Vou mandar com o maior prazer do mundo. E a Ivana, então, vai defender, vai argumentar que, como os documentos não estavam catalogados, ele não tinha como citá-los, né? Mas nós sempre ficamos numa situação muito difícil, né, tentando recuperar a origem dessas referências, dessas citações. Osório Couto, do Estudo Histórico. Boa noite a todos, né? Eu estou me sentindo assim super feliz por estar aqui essa noite. E eu confesso que eu vim pensando numa outra coisa. E quando eu cheguei, que eu vi, eu falei, puxa vida, eu sou um cara de sorte. Porque eu não estava sabendo dessa palestra, imagina. E eu vim por uma palestra de amanhã. Confesso. Mas eu fiquei tão feliz por esse erro, né, vamos assim dizer, porque eu vou sair daqui extremamente gratificado e aprendi muito. E, principalmente, eu não conheci o professor Caio Boss, ainda não me apresentei, né, pessoalmente, mas fiquei muito feliz, que eu sempre fico, entre aspas, a cata dele, nunca que o vejo e nunca que eu o procure de verdade. Mas, para mim, Diogo Vasconcelos é um dos 5 maiores historiadores de Minas. E acredito, né, ele é, para mim, o primaz. E esta aula que a senhora deu hoje, ela foi muito importante, porque é interessante que eu tenho muito esse pensamento em relação ao Diogo, sem penetrar demais na obra dele, mas entender, né? E hoje eu fiz questão, aliás, uma até coincidência, eu vim com o símbolo aqui da Casa Imperial do Brasil, né? Eu sou monarquista, sabia que o Diogo é monarquista, eu acho muito interessante. E essa questão, por exemplo, quando ele fala em relação à Inconfidência, antes mesmo de ler o Diogo, eu sempre tive eu gosto muito do movimento da Inconfidência, mas eu tenho esse pensamento do Diogo. Naquela época nós éramos uma colônia, e o Brasil pertencia a Portugal, lamentavelmente não tínhamos aqui nada, e difícil comparar, as pessoas querem comparar, por exemplo, aqui com os Estados Unidos, não tem nem como comparar, né? Lá eram 13 colônias diferentes, aqui é um continente, e completamente diferente. Então, graças a Deus, Napoleão fez o bloqueio continental, né, tentou invadir lá, e Dom João veio parar o Brasil e deixamos de ser colônia a partir de 1808, né, em 1816 aí com o Reino Unido, enfim, tivemos aí a independência por causa também das cortes portuguesas que queriam reduzir aqui. Mas eu acho que se tivéssemos continuado Reino Unido até hoje, estava muito melhor. Mas, com certeza. Mas, olha, e eu continuo monarquista, daqueles que estão indo de hoje, né? Mas, parabéns, professor, eu gostei demais de conhecer a senhora, de ouvi-la, né? De ouvir Diogo de Vasconcelos,
de ouvir a senhora falar sobre Diogo de Vasconcelos, e me lembra aí muito de Valdemar de Almeida Barbosa, né? Ele tinha um carinho muito especial, eu conheci ele, até escrever alguma coisa sobre ele. Então, eu sempre coloco essa linha, Diogo de Vasconcelos, né, Salomão de Vasconcelos, João Camilo de Oliveira Torres, Valdemar de Almeida Barbosa e Augusto Lima Júnior. Para mim, são 5 maiores historiadores de Minas Gerais, dos antigos, né? E não é por nada, hoje temos 2 grandes historiadores novos aqui e uma grande persona, que é o Amilcar Martins, que tem uma biblioteca fantástica, né, que faz um trabalho na historiografia mineira da mais alta importância, viu, amigo? É a verdade, não é porque você está presente, não, é porque merece todo o crédito. Então, professor, é só dizer o meu testemunho e agradecer a senhora, né, por essa belíssima palestra, e quem sai ganhando somos todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço, Osório, pelas palavras gentis. Muito bem. Muito bem, eu queria pedir para o professor Caio fazer o encerramento da sessão. Queria então pedir ao professor Caio que encerrasse a sessão, enfim, se quisesse fazer alguns comentários. De fato, eu fiz anotações, mas daquilo que, enfim, julguei que em várias passagens, a professora Adriana Romero falava daquilo que, enfim, não é que tenha despertado um maior interesse da minha parte, mas do que eu tento sempre fazer em tomar notas, que seria exatamente tentar recuperar um pouco da importância que o próprio autor, né, enfim, faz as suas alusões. Os meus apontamentos são muito esparsos, né? Em primeiro lugar, mostrando exatamente, ou apontando a importância que Diogo Vasconcelos tem nas inovações, nem tanto de natureza metodológica, mas da abordagem, né, do que ela intitulou na forma brodeliana da longa duração, e que volta, né, nas suas conclusões, ou seja, certas vertentes que até então não tinham sido razão de intelecção não pelos historiadores, mas por aqueles que enfim, se dedicavam à escrita histórica, e nesse aspecto destacaria, por exemplo, né, a relevância que o Diogo Vasconcelos dá aos poderes locais, ao sertanismo, à administração colonial, enfim, facetas que até então estavam mais do que esmaecidas, algumas das quais não eram tocadas. Eu fico vendo sempre como exemplo, né, para usar o título de um capítulo dele, Os Motins do Sertão, né, o quanto isso já gerou teses, dissertações, artigos, etc. Só aí, né, para não dizer, foi o primeiro aspecto que a Adriana Romero destacou, o quanto não é atual a questão do estudo do municipalismo, dos poderes locais, né, sempre tão festejados nos últimos tempos. E alguma coisa que eu acho que também é importante nesses destaques que ela deu, nessas inovações, que é o caso da administração colonial, né? Sempre um tema muito árido, né? E sobre o qual ele se debruçou com muita argúcia, exatamente porque também dispunha, né, de uma documentação e alguns comentários até de documentação que leva para casa, não ainda sistematizada, né, sem a sua organicidade revelada e tudo mais.
Um destaque depois da minha anotação aqui para o Diogo Vasconcelos regionalista, né? Expressão da Adriana, de um regionalismo exacerbado até medula, né? Do seu traço monarquista, do seu traço católico, não por acaso, né? Autor da história do Espado de Mariana, não é? Do seu esforço que, em princípio, e não é pouco, de forma alguma, né? Aos 2 volumes, História Antiga e História Média, mas, acima de tudo, a sua pretensão, né, de um salto bem mais, enfim, mais ousado e mais amplo. Outro ponto importante que notei, que anotei aqui da fala da conferência de Adriana Romero, foi exatamente o quanto a transferência da capital o atinge, né? O quanto isso é um marco na propositura do seu trabalho intelectual, na condição do historiador, né? Ele que era um político, um homem de atuação política, né? Não fosse já um monarquista muito marcado, mas o quanto essa carência que ele sente de ressuscitar, né, Ouro Preto e de ver que Ouro Preto não poderia ficar no ostracismo e marginalizado e esquecido, né, quando essa nova capital se inaugura em 1897. Um outro destaque que anotei foi exatamente do que eu poderia chamar aqui o discurso historiográfico, né, essa simbiose, né, esse entrelaçamento que Diogo Vasconcelos faz das fontes primárias, ou seja, das fontes documentais com a imaginação. Foi algo muito explorado, não fosse a Adriana, né, autora de trabalhos centrais aí sobre o imaginário político, mas o importante que depois ela a meu ver, falou muito a respeito do quanto é fundamental essa imaginação no labor historiográfico, né? Não há como, né, você trabalhar sem, independentemente de ficar mirando da janela o Itacolomi, né, ficar supondo determinadas coisas ou se inspirando em Michelet, né, como é que esse discurso, na verdade, não pode ficar com uma prisão absoluta ao texto documental. E o que perpassa tudo isso, né, é também a sua inquietação em relação à necessidade de construir uma identidade para Minas Gerais, né? O que é, já que é um regionalista, o que são essas minas, e mais do que isso, e fazer também, né, uma intelecção, uma percepção dos protagonistas da história, né? Quantos são os capítulos que ele dedica aos personagens, aos atores nesse cenário histórico, e a necessidade do que teve, muito anunciada aqui, né, de rever julgamentos, né, e enunciados desses protagonistas, né. Uma questão que também me pareceu muito saliente na conferência de Adriana Romero é esse drama que ele coloca, né, e que perpassa e que uma espécie de vetor, de bússola, que é a análise da barbárie e a civilização, né? Como é que se constrói essa civilização mineira? Aliás, título de mais um livro dele, História da Civilização Mineira, né? Fica muito patente até na denominação da obra. Esse estudo das origens dentro de uma visão realçada aqui, né, do romantismo, mas que, acima de tudo, é a necessidade da superação da barbárie, né? Um outro aspecto que, a mim, inclusive, tinha me passado despercebido e que a Adriana salientou aqui, que vou procurar, enfim, fundamentar mais, é o conhecimento dessa preocupação, não, mas dessa ótica
Diogo Vasconcelos, do amor à família, né? Dessa família como esteio da sociedade. Não fosse ele um homem extremamente conservador, como foi realçado, o conservadorismo é patente, né? Mas, enfim, é uma faceta, para mim, nova, que, enfim, eu gostaria de verticalizar um pouco mais o entendimento dela. Também o estudo dos ditos potentados mineiros, quem são eles, né? Num contraponto com aquilo que também é citado aqui, das chamadas elites paulistas, né? Os estudos feitos por Alcântara Machado no Vida e Morte de Bandeirantes, né? Quando isso fica muito, muito saliente, não fosse o fato de que, né, ultimamente, a nossa historiografia, quando mostra esse falso Fausto, né, que, na verdade, não temos homens ricos e potentados, nessa expressão generalizada nas Minas Gerais, mostrando, né, que essa desordem que garça, pelo menos nos primeiros decênios da ocupação do território da chamada capitania de Minas, a partir de 1720, né, da fragilidade com que esse Estado se apresenta, mas, principalmente, né, a mim me encantou muito algo que, enfim, a Adriana desenvolveu com muita percussiência aí, né? Ou seja, esse amor que Diogo Vasconcelos devota à terra, né, a Minas Gerais, e que, no fundo, né, nesse momento em que ele vivencia a implantação da República, a sua própria condição de monarquista, vendo, né, um regime se esvair, e o quanto ele próprio não se dispunha a vir para Belo Horizonte. Você assinalou muito bem um texto fundamental dele, que é o discurso, né, de inauguração do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, e mais do que uma aula de história, é ele se posicionando frente à própria história e se mostrando como cidadão, e mais do que isso, como alguém que tenta se introduzir, né, num novo contexto histórico, né? Passados 20 anos dessa transferência, como é que ele, 10 anos, né, da transferência, como é que ele se situa aí nesse momento inaugural do Instituto Histórico. Enfim, como estão vendo, são retalhos, né, mas que, se reunidos, comporiam aí, mais uma vez, a admiração, que não me surpreende nada, né, da palestra com que todos nós fomos brindados nessa noite, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Adriano. Eu que agradeço.